A comunidade Bitcoin criou este filme para espalhar esperança. Nosso objetivo é 1 bilhão de visualizações. Se depois de assistir, você acredita em sua mensagem e quer se juntar à nossa revolução pacífica, tudo o que pedimos é que você compartilhe o filme com o maior número possível de pessoas. Obrigado. Nada pode ser amado ou odiado, a menos que seja primeiro compreendido. Leonardo da Vinci. Lembre-se da família Sol Lacidó? Antes que nosso dinheiro fosse quebrado, você poderia ter um dos pais trabalhando enquanto sustentava uma família com 6 filhos e uma empregada doméstica. Assim, um cachorro Tiger. O que aconteceu? Instruiu o secretário Connally a suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva. Então, o presidente Nixon, em 1971, 15 de agosto de 1971, tirou o dólar do padrão ouro para que pudéssemos imprimir mais dinheiro e roubar sua riqueza. E a razão pela qual ele sociou o ouro da moeda foi para pagar a guerra do Vietnã. Na ausência do padrão ouro, não há como proteger a poupança do confisco por meio da inflação. O dólar perderá drasticamente o seu poder de compra. Quanto mais eles imprimem, mais ele fica diluído. E com o Bitcoin, você simplesmente não pode fazer isso. E assim, as pessoas que entendem o conceito de oferta monetária sendo o motor da inflação, entenderão por que o Bitcoin é superior. Assim, um único político com a capacidade de imprimir dinheiro pode virar os funcionários contra os empregadores, pode virar os clientes contra os fornecedores, eles podem virar todos os setores contra todos os outros setores. Eles têm pessoas tumultuando nas ruas. E, normalmente, as pessoas não percebem que é o governo que criou a angústia e culpam o lojista, os policiais ou a pessoa nas ruas por causar seus problemas. E assim, você tem violência desnecessária, você tem tragédia humana, empresas entram em colapso, famílias entram em colapso, pessoas perdem a vida. E tudo porque a economia está, em essência, entrando em colapso porque a energia está sendo drenada da moeda. Houve tantos danos causados por dinheiro quebrado nos últimos 50 anos e mais pessoas estão se sentindo deixadas para trás. Se você trabalha para viver, você recebe um salário, você é uma espécie de escravo. Essa é uma palavra dura e nos deixa desconfortáveis. Mas é verdade no sentido de que você recebe uma certa quantia de dinheiro pelo seu tempo e esforço. Portanto, você não tem tempo para criatividade e inovação, porque está apenas fazendo o seu trabalho, apenas batendo ponto. Bem, parte disso é porque o dinheiro que você recebe fica menos valioso a cada dia. Nos foi vendida uma ideia de que a inflação é boa para nós. Isso é bobagem. Por quê? A desvalorização do meu dinheiro suado seria bom para mim. Não faz sentido algum. É bom para as pessoas no topo. Como eles vão progredir se estiverem operando nesse sistema que não preserva sua energia, seu trabalho e seu tempo? Então parece que todos estamos sendo passados para trás. Tem um pressentimento, é a inflação que está se aproveitando de nós. Mas o que é a inflação?
Inflação é tributação sem legislação. Milton Friedman. Há dois tipos de inflação. A inflação devida a casos infelizes de força maior. Portanto, se o sistema monetário estiver sendo executado perfeitamente, se houver um tornado ou um furacão e houver uma escassez temporária de bens e serviços, os preços subirão. Então, isso é inflação física. Mas há outra forma de inflação, que é a inflação monetária. E isso muito mais comum, geralmente é a fonte de 98% da inflação no mundo, a grande maioria. E é aí que todos os bens, serviços e ativos de uma sociedade são precificados em uma moeda que é, por si só, inflacionária. Então, se eu precificar as coisas em dólar e dobrar a oferta em dólares, a oferta de casas não aumenta, mas a oferta de dólares aumenta. Portanto, os preços provavelmente dobrarão com o tempo. Normalmente, se você está passando por uma hiperinflação, os salários não acompanham. Eles não acompanham. E assim, a inflação consome o poder de compra. Você não pode comprar o suficiente para alimentar sua família. A renda média neste país é agora de $5.000, a menos do que o custo médio de vida. O custo das necessidades humanas básicas, alimentação, abrigo e transporte, é agora de $5.000 a mais do que a pessoa média ganha. O que significa que você estiver nessa categoria, que é a maioria dos americanos, agora você não pode fazer face às despesas. Aqui nos Estados Unidos tem como meta 2% de inflação. Eles estão literalmente dizendo: queremos roubar cerca de 2% do seu poder de compra a cada ano. Então temos ano em que a taxa de inflação é 7, 8 ou 9% maior do que o normal. Isso significa que eles estão apenas roubando o nosso poder de compra muito mais rápido. Não há uma unidade de conta honesta para eles. É um sistema baseado em crédito. Estão apenas fazendo números diferentes em suas planilhas e dizem: vamos criar muito mais crédito este ano. Vamos destruir muito mais poder de compra. São os cidadãos do país que pagam por isso. Estamos pagando para que nosso governo tome decisões responsáveis. Sim, acho que isso é muito imoral. Neste ponto, está ficando muito mais difícil para as pessoas se recuperarem. Estamos vendo mais pessoas trabalhando em vários empregos apenas para sobreviver. Vemos mais famílias de renda dupla. Há menos famílias onde você tem apenas uma pessoa que trabalha e uma pessoa que fica em casa e administra a casa e a família. Agora todo mundo está trabalhando. Então, deixa eu ver se entendi direito. Pegamos nossos talentos dados por Deus, trabalhamos muito duro e nosso dinheiro nos compra cada vez menos a cada ano. Não gosto de como isso soa. Então, como o governo cria dinheiro? Imprimimos digitalmente. Portanto, como Banco Central, temos a capacidade de criar dinheiro digitalmente. Também imprimimos moeda real e distribuímos isso através dos bancos da Reserva Federal. A inflação confere ganhos aos emissores de dinheiro. O sistema financeiro atual foi construído para a elite. Foi construído para garantir que aqueles que controlam as instituições e têm uma grande quantidade de dinheiro possam lucrar ainda mais à custa dos cidadãos comuns que são da classe trabalhadora. O sistema financeiro atual foi projetado para promover a riqueza de uma minoria. E é por isso que essa minoria tenta tudo o possível para desencorajar as pessoas de usar o Bitcoin, porque sabem que acabarão perdendo o privilégio que carregam há séculos. Portanto, não podemos confiar no dinheiro para nos dizer com precisão quanto valor criamos. Então, não é difícil ver como passamos disso para um mundo onde muitas pessoas nem sabem o quanto vale para o mundo. E isso torna mais fácil para os valentões do mundo intervir e dizer: quer saber? Vamos te dizer quanto você vale. Uma pessoa que se dedica a um trabalho honesto e trabalha um dia de trabalho honesto merece um salário que lhe permita sustentar o seu estilo de vida e um padrão básico. E se isso não está acontecendo, então temos um problema em termos de como nossa estrutura econômica funciona. E há muitas pessoas que trabalham em vários empregos para atender esse padrão. E isso provavelmente é uma indicação de que temos um problema. Não é uma boa administração me colocar em uma posição em que adquiro tantas dívidas que não consigo sustentar minha vida. E temos pessoas que estão fazendo isso o tempo todo. E temos pessoas que, de certa forma, promovem a ideia de que você pode viver dessa maneira.
Os incentivos existem para o Fed fornecer crédito extremamente barato aos bancos e para que eles o marquem um pouco, porque é lucrativo para eles. Então, oferecer esse crédito muito barato é essencialmente criar escravos da dívida ou servos contratados de todos os americanos e qualquer outra pessoa ao redor do mundo a quem eles possam emprestar isso está conectado ao sistema bancário ocidental. Esses são apenas os incentivos do sistema que temos hoje. Então, nosso sistema monetário foi projetado para desviar a riqueza da classe trabalhadora? Sua prata se tornou escória, seu melhor vinho misturado com água. Isaías 1:22. Se voltarmos aos tempos medievais, e talvez um pouco antes, podemos ver como o dinheiro surgiu. O que aconteceu é que cada estado-nação soberano, local ou cidade-estado, tendia a emitir sua própria moeda. E duas coisas impactaram: a confiabilidade, a durabilidade e a eficácia dessa moeda. Uma delas era se o emissor da moeda, se era um nobre ou um rei, ou se era um governo constituído, se eles poderiam, para usar a frase de Isaías, resistir à tentação de diluir a moeda. E é uma grande tentação, não há dúvidas. Eu gosto de usar $1 de prata como exemplo. Então, quando esse dólar foi criado, não custava nada tentar. Na verdade, por um tempo, você poderia pegar uma nota de dólar de prata nos Estados Unidos e trocá-la por $1, certo? Então, isso costumava ser $1. Hoje, acabei de verificar e são necessários $38, dólares de papel, dólares de notas do Federal Reserve, para comprar $1 de prata. Isso lhe dá uma ideia da destruição do poder de compra. E é por isso que estamos vendo hoje no mundo pós-bloqueio todos os bancos centrais ao redor do mundo imprimam toneladas e toneladas de dinheiro. E isso simplesmente não faz sentido. Então as pessoas dizem: por que os preços das moradias estão ficando loucos? E por que os preços dos alimentos estão enlouquecendo? Bem, a inflação. Isso não é realmente inflação. A inflação é quando há excesso de demanda por oferta limitada. Então o preço, desvalorização da moeda. Então, pesos e medidas era uma maneira pela qual você dizia: se eu ganhasse 1 quilo de algo, eu lhe daria 1 quilo disso, ou o equivalente. E há um aviso real nas escrituras, Deuteronômio, Levítico, especialmente na lei mosaica, e mais tarde no livro de Isaías e no livro de Provérbios. Eles falam sobre coisas como, e eles usam muitas metáforas, como diluir o vinho com água. Quero dizer, como é isso para uma imagem de política inflacionária, onde você inflaciona a quantidade de dinheiro na economia porque você tem o controle das impressoras? Infelizmente, à medida que os governos abandonam toda a moralidade no que diz respeito à preservação do valor da moeda, pela qual exercem controle e responsabilidade, é cada vez mais impossível contar com esse tipo de estabilidade. E, sob essa luz, pensamos em termos de se o Bitcoin é um veículo de investimento ou se é um veículo de troca, ou talvez tenhamos que olhar para ele como ambos. O dólar é a nossa moeda, mas é problema seu. John Connolly. Não há nenhuma diferença mecânica real entre você e eu montando uma máquina de impressão de dólares e criando algumas notas falsas de $100 e tentando levá-las para o mundo e trocá-las por bens e serviços. Não há diferença entre você e eu fazendo isso e que o Federal Reserve faz aos trilhões. É um dos principais contribuintes para que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. A coisa particularmente notória sobre a moeda fiduciária é que ela pode encobrir o roubo em nome da formulação de políticas, enquanto as moedas eletrônicas baseadas em algoritmos não podem fazer isso. Se pensar no cidadão comum, é muito difícil planejar sua vida. Se eu não sei o que o Banco Central vai fazer no próximo mês, muito menos daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos a partir de agora. Eu uso o exemplo dos baby boomers, Baby boomers, quando éramos jovens, pensávamos que $500 mil seria uma quantia perfeitamente boa de dinheiro para se aposentar. E agora, de repente, parece que $500 mil não estão nem perto do que você realmente deveria ter que se aposentar. Bem, a razão para isso é a destruição sistemática sistêmica do poder de compra desses dólares.
Então, isso torna todos os baby boomers e todos os cidadãos mais dependentes do governo. E isso é muito bom para o governo. Então, não só as pessoas não conseguem se aposentar, como também não conseguem nem começar a vida. Um homem deve deixar seu pai e mãe e se agarrar em sua esposa. Gênesis 2, 2:24. A vontade de Deus é que sejamos frutíferos e nos multipliquemos. E uma decisão ou um fator que afeta a decisão de muitas pessoas de ter filhos são suas finanças. E o estado da nossa economia realmente devastou, particularmente as economias dos jovens. E eu tenho uma tonelada de amigos que decidiram não ter filhos ou não ter mais filhos, porque sentem que não podem pagar. Então acho que a inflação pode afetar a decisão de algumas pessoas sobre se querem ter filhos ou não. E acho que isso é uma coisa muito triste. Eu experimentei isso na minha vida. Eu adiei ter uma família. Eu me perguntei se algum dia poderia comprar uma casa. Mais e mais pessoas da minha geração estão morando em casa com os pais e se afogando em dívidas de empréstimos estudantis. Os millennials como eu estão perdendo a esperança de que o futuro seja um que eles possam pagar. Pela primeira vez, temos uma geração que está pior do que as que vieram antes. Nada disso parece justo porque não é. O sistema está armado contra nós. Vivemos em um sistema onde somos forçados a usar uma determinada moeda. No nosso caso, digamos, o dólar americano. Não optamos por usar o dólar americano. Não tivemos uma votação sobre se iríamos usar o dólar americano. Somos forçados a usar o dólar americano. E esse dólar americano é controlado por organizações políticas que tomam decisões políticas para se beneficiarem às custas dos outros. Décadas de políticas que provavelmente foram bem intencionadas levaram aos piores níveis de desigualdade de renda e concentração de riqueza que vimos desde a década de 1920. Nesse ponto, temos políticos que apenas jogam a culpa e eles entram e dizem. Mas infelizmente, eles não podem consertar isso, porque para manter o sistema funcionando, eles precisam continuar imprimindo dinheiro. E quanto mais eles continuam imprimindo dinheiro, mais a concentração de riqueza cresce e mais injusto e desigual o sistema se torna. Tá bom, então claramente é um problema e parece que não há saída. Mas há? Se o dinheiro quebrado é a causa, como podemos consertá-lo? Mais e mais pessoas dizem que a solução é o Bitcoin. Minha perspectiva é que o Bitcoin conserta tudo. E o Bitcoin é sobre comunidade. Parece saudável. Parece que está fazendo algo bom para a sociedade. É uma coisa que não é política, não está vinculado a nenhum grupo ou outro, não está ligado aos republicanos, não está ligado aos democratas, não está ligado aos libertários. Está aberta para todos e é gratuito para todos. Qualquer um pode fazer parte da economia Bitcoin. É como uma boa igreja. Uma boa igreja diz: qualquer um entre, venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte da nossa família. Bitcoin é isso. Portanto, só podemos confiar em sistemas que não podem ser discriminatórios. E o Bitcoin é poderoso de uma forma que é dinheiro, que não discrimina com base na raça, com base no gênero, etnia ou mesmo localização geográfica. Uma pessoa que possui Bitcoin no Togo hoje terá o mesmo valor que uma pessoa que detém a mesma quantidade de Bitcoin nos Estados Unidos. Eu não sou um tech, eu sou realmente horrível com a tecnologia, mas uma vez que eu entendi o que era blockchain é integridade. O Bitcoin é baseado na integridade e é por isso que eu chamo de dinheiro das pessoas. O governo não tem condição de fazer. O Bitcoin não é esse controle centralizado da economia. O Bitcoin é construído pelo povo para o povo. Se você considerar quantos passos são necessários para um comerciante vender um bem a um consumidor no mundo tradicional de hoje, são necessários 9 passos. E o que a rede Bitcoin faz é dar 7 desses passos. É peer-to-peer. Esses passos, aliás, são dominados pelos cobradores de pedágio. Eles estão cobrando taxas. E assim, até 3% às vezes mais da transação, que na verdade pode ser economizado tanto pelo comerciante quanto pelo consumidor.
Um dos aspectos favoritos do Bitcoin é a oferta limitada de 21 milhões. Acho que ter algo que não pode ser mudado torna-o tão poderoso e faz com que as pessoas apreciem, assim como seu tempo é limitado, sua própria riqueza pessoal é limitada. Quando eles veem que o valor do Bitcoin é limitado a 21 milhões, isso realmente os faz entender a diferença entre o Bitcoin e todas as outras moedas, todas as moedas fiduciárias que não têm esse limite. Então, essa chave é o que torna o Bitcoin especial. O Bitcoin é um instrumento digital ao portador, e você pode pensar em um instrumento ao portador como aquele que o detém ou possui. Então, se eu estiver andando e encontrar uma nota de $10 no chão e a pegar, quem é o dono? Eu, porque agora eu estou segurando. Se eu der a você, agora quem é o dono? Você é o dono, porque você está segurando. Isso é um instrumento ao portador. Aquele que o segura é o proprietário. Como fazemos isso acontecer em um mundo digital? Bem, não era possível antes do Bitcoin, porque o Bitcoin resolve o chamado problema do gasto duplo. Pense nisso quando você tira uma foto no seu telefone e envia uma foto para o seu amigo. Você ainda tem essa foto no seu telefone e, em seguida, no telefone do seu amigo, ele tem uma cópia dessa foto. Se eu quiser enviar dinheiro para o meu amigo peer-to-peer de forma digital, é muito importante que, quando eu enviar, ele saia do meu dispositivo e esteja apenas no dispositivo dele. Caso contrário, você tem o que é chamado de gasto duplo, e é aí que você pode gastar 2 vezes a mesma moeda repetidamente. Isso não funciona com dinheiro. Então, o Bitcoin resolveu esse dilema de décadas de ciência da computação chamado problema do gasto duplo. E isso permite a transferência de dinheiro entre pares em formato digital pela primeira vez. O que o Bitcoin faz é devolver a você a capacidade de ser seu próprio banco, de custodiar seus próprios fundos, de gastar dinheiro, mas da maneira que fazemos com as notas de dólar agora, mas de uma maneira digital e virtual. Isso é realmente poderoso. Então, para recapitular, existem apenas 21 milhões de bitcoins e a rede lhe dá controle total sobre o seu dinheiro. E agora, alguns dos empreendedores mais bem-sucedidos estão no Bitcoin. Se você olhar o que é ouro, vamos começar por aí. Ninguém carrega uma barra de ouro, mas algumas pessoas se sentem mais confortáveis segurando ouro do que em dinheiro. Mas a realidade é que ninguém realmente possui ouro, certo? Eles não estão fisicamente os donos. Algumas pessoas têm moedas, mas isso é uma exceção. E isso, o ouro em si, é na verdade apenas uma transação digital que está armazenada em um livro razão em algum lugar. Acontece que está em um livro razão fiduciário, que é um banco de dados tradicional mantido onde quer que você esteja comprando ouro. Um banco de investimento, o que seja. Existem muitas organizações verticalmente integradas que controlam seu acesso, distribuição e a sua capacidade de usar a propriedade tradicional do ouro. O Bitcoin é muito semelhante em muitos aspectos, só que a propriedade deles é armazenada em uma carteira. E se você tiver a sua própria carteira, é armazenada no blockchain do Bitcoin. Por exemplo, os dólares não são uma grande reserva de valor porque temos que confiar que o governo não imprimirá mais. Com o ouro, ninguém controla a produção de ouro. Portanto, sabemos que sua emissão não é controlada por nenhuma das partes e requer trabalho. O ouro é um tipo de prova de ativo onde você tem que tirá-lo do chão. E o Bitcoin tem algumas dessas mesmas características. Bitcoin, como uma reserva de valor, é ótimo porque você pode carregá-lo em sua própria carteira. Você pode carregá-lo a frio, o que é uma grande vantagem. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e pode transferi-lo ou usá-lo. Essa é uma grande vantagem. Você pode transferi-lo para outras pessoas ou comprá-lo de outras pessoas em segundos. Essa é uma grande vantagem. E você pode transferi-los como método de pagamento em muitos aspectos, e isso é uma grande vantagem. E essas vantagens são legítimas e oferecem às pessoas boas razões para usá-las. E se você é um especulador ou está usando isso puramente como uma reserva de valor, é fácil negociar, armazenar, comprar e vender. A razão pela qual o Bitcoin é melhor do que o ouro é que ele é mais transferível do que o ouro. Se você tentar mover $1 bilhão em ouro, você precisa de um exército para mover isso. Se você precisa movimentar $1 bilhão em Bitcoin, basta apertar algumas teclas para enviar. Em 10 minutos, é transferido a velocidade da luz para qualquer lugar do mundo. Então, é mais portátil do que o ouro, é mais divisível do que o ouro. Então você pode dividir o Bitcoin em até 8 casas decimais. Então a menor unidade é chamada de Satoshi. Então é mais divisível. Se você tentar dividir uma barra de ouro ou uma moeda de ouro, você vai pagar pelo Starbucks. Você não pode fazer isso. Portanto, mais divisível, mais portátil e mais verificável do que o ouro. É difícil verificar o ouro. O Bitcoin é fácil de verificar.
passar a chave no explorador de blockchain, você pode verificar se esse é o seu Bitcoin. Então, para entender isso, o Bitcoin é um ativo digital que se move pela internet sem que um terceiro, como um banco ou uma empresa de cartão de crédito, aprove a transação. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Você provavelmente já ouviu falar da palavra blockchain. O que é blockchain? Blockchain refere-se apenas a um livro-razão. Portanto, o blockchain do Bitcoin é um livro-razão digital de transações, em que todos os computadores da rede precisam concordar em adicionar um bloco a esse livro-razão. Portanto, é uma cadeia essencialmente de blocos em que cada um contém uma lista de transações na rede Bitcoin. E toda a comunidade, essencialmente toda a rede, verifica se essas transações são precisas. A ideia de um livro-razão digital fará mais sentido se tivermos uma imagem mais clara de como os livros-razão funcionam. O livro-razão não é novidade. Pode ser rastreado até o século XI e foi popularizada em Florença, Itália, durante o renascimento dos séculos XIV e XV. É simplesmente a maneira como acompanhamos quem possui o que há cerca de 1000 anos. Por exemplo, quando você deposita dinheiro em sua conta bancária, você tem um crédito no lado direito do livro-razão. O banco tem um débito no lado esquerdo do livro-razão, porque ele lhe deve esse depósito quando você deseja sacá-lo. Moleza. Fica um pouco mais complicado quando você quer comprar algo com o dinheiro em sua conta bancária. Agora, o banco e a loja precisam reconciliar sua conta bancária com a conta bancária da loja para movimentar o dinheiro, porque cada um deles tem o próprio livro-razão. E seu livro-razão precisa se reconciliar com o livro-razão, o que pode levar alguns dias ou até 30 dias, como acontece com os cartões de crédito. Agora multiplique isso por bilhões de pessoas movendo seu dinheiro para comprar coisas todos os dias. E lembre-se, os bancos de ambos os lados cobram uma taxa. Todas essas taxas de transação somam trilhões de dólares a cada ano. Isso sai do seu bolso e dos bolsos das lojas. A beleza do Bitcoin é que ele é um livro-razão universal que é atualizado e distribuído ao redor do mundo a cada 10 minutos. O melhor de tudo é que não requer intermediários, como um banco, o que lhe dá controle total do seu dinheiro. Agora que os livros-razão digitais fazem sentido, você pode se perguntar como manter seu Bitcoin seguro na blockchain. A maneira como eu descreveria o armazenamento de Bitcoin em uma blockchain é como um sistema de armários. Então, na sua escola você tinha um armário e o seu armário tinha um endereço público. Então, o meu armário era C19 e eu posso dar esse endereço a todos. Ei, vá colocar este envelope no meu armário, C19. Esse é o meu endereço público, mas só eu tenho a chave privada para abrir aquele armário e mover coisas de um para o outro. Você tem esse blockchain, que é como esse sistema de armário digital e é um endereço público. E todo mundo poderia saber esse endereço e qualquer um poderia depositar nesse endereço. Mas só eu tenho a minha chave para desbloquear isso. E onde você está armazenando suas chaves, normalmente há uma frase secreta que você precisa manter em um lugar seguro, que é usado para criar sua chave secreta. A maneira como a maioria das pessoas armazena isso é no que é chamado de frase mnemônica. E você provavelmente já viu isso, onde é uma frase de 12 ou 24 palavras normalmente. E cada uma dessas palavras vem de uma lista de palavras específica. E quando você empilha essas palavras, 24 palavras é o número que a maioria das pessoas usa, que corresponde ao número de átomos do universo conhecido. E assim, estamos armazenando uma enorme quantidade de aleatoriedade lá que torna computacionalmente impossível enganar. E essa é a parte que você precisa manter segura. Ok, isso foi muito para jogar em você, então vamos tentar continuar simplificando. O Bitcoin pode parecer complicado. Ao mesmo tempo, eu diria que é muito menos complicado. Na verdade, se você olhar por baixo do capô, descobrir como os bancos liquidam as transações, mas a maioria das pessoas não se importa, certo? Nas finanças tradicionais, você aperta o botão, ele vai para algum lugar e acaba na minha carteira. E ninguém pergunta como ele foi do ponto A ao ponto B. O Bitcoin é novo e entendo que as pessoas têm mais perguntas. Em última análise, sobre isso, mas com o tempo, sinto que a confiança do blockchain do Bitcoin, bem como as longevidade da tecnologia e como o software está funcionando há tantos anos, as pessoas vão parar de fazer a pergunta. Vai se tornar muito normal. Para resumir, vamos apenas ouvir uma definição simples de Bitcoin. O que é Bitcoin? O Bitcoin é um software que permite que duas partes troquem valor pela internet de forma transparente e sem confiança. Tão fácil quanto enviar um e-mail. Portanto, somos livres para enviar Bitcoin pela internet como dinheiro, sem permissão de qualquer governo ou banco. Mas você pode se perguntar qual é a diferença entre o Bitcoin e as CBDCs sobre as quais você tem ouvido falar.
O que é uma CBDC? É a moeda digital do Banco Central. Agora, o que eles estão tentando pegar? E quando digo eles, quero dizer os bancos centrais e o governo estão tentando pegar o conceito de moeda fiduciária e digitá-lo em um dólar digital. Agora, o desafio com isso é que permitir que o Estado crie essas moedas digitais do Banco Central está criando um mecanismo pelo qual o governo pode vigiar cada transação que o indivíduo faz. Eles não apenas podem monitorar essas transações, como também podem desativar sua conta bancária se você começar a fazer algo com o qual eles não concordam. Esta é uma ladeira extremamente escorregadia que permitimos que o governo siga esse caminho. Tem o potencial de escravizar a humanidade a longo prazo. E acho que é algo que precisamos revisar cuidadosamente, porque se seguirmos um caminho de CBDC, permitimos ao governo esse nível de controle é sem precedentes. E é por isso que devemos evitar isso a todo custo e nos ater a um padrão de dinheiro duro como o Bitcoin. O Banco Central estaria literalmente em posição de cancelar qualquer transação. Seria permitido, não sem permissão. E uma coisa é a Mastercard, por exemplo, saber quanto pagou ao Walmart no ano passado. Mas outra coisa é dizer ao mundo quanto você pagou no Walmart no ano passado. É um nível totalmente diferente de assustador para eles dizerem exatamente o que você comprou no Walmart no ano passado. Eu acho que as pessoas têm essa sensação de privacidade. É isso que está em jogo aqui. Acho que o futuro do dinheiro é realmente um dos debates políticos mais importantes que estamos tendo hoje. E quando você pensa sobre onde as pessoas poderiam ir com uma espécie de sistema monetário estatal de vigilância aureliano, como uma moeda digital do Banco Central, é realmente um bem contra o mal. E o Bitcoin, nesse caso, está em alta. Os países que estão se apegando a um CBDC estão tentando controlar seu povo, e esses são governos fracos. Líderes fracos são aqueles que tentam controlar todos. Os líderes mais fortes são aqueles que confiam nas pessoas e as libertam. O problema que tenho com as CBDCs é que elas são marxistas. E o que quero dizer com o marxismo do Banco Central é um sistema bancário central. Então, é por isso que eu apoio o Bitcoin. Porque o Bitcoin, eu vi a força vindo das pessoas, não do governo. Acho que os CBDCs, onde quer que estejam, são ameaça à liberdade. Com certeza. Você está vendo CBDCs na China agora, onde a população está tentando entrar em uma loja e eles estão digitalizando um código QR. E eles estão vendo em sua carteira que é uma compra inválida, porque talvez eles sejam de uma região que está a 100 milhas de distância. Ou é que eles estão indo a uma farmácia e eles não querem que essa pessoa tenha acesso a esse tipo de medicamento ou tratamento médico. Com o CBDC vem a programabilidade e o controle do governo dizendo: você tem permissão para fazer isso, você não tem permissão para fazer isso. E já vimos isso ser lançado na China, parece um pouco assustador. Quando você está fazendo essa comparação e contraste entre um CBDC e Bitcoin, é tudo sobre quem está controlando o livro Razão Real. Um é realmente descentralizado, o outro não. É completamente controlado pelo governo. Agora que você sabe a diferença entre Bitcoin e um CBDC, vamos jogar um joguinho. Ei, pessoal, hora de um dos meus jogos favoritos, CBDC versus Bitcoin. É assim que jogamos. Vou ver uma manchete do nosso futuro não tão distante e você tem que decidir: estou escrevendo um CBDC ou Bitcoin? Estão preparados? Ok, número 1. Depois de criticar o presidente Macron nas redes sociais, a carteira digital do piloto francês foi cancelada. Isso é algo indiscutível. CBDC ou Bitcoin? Exatamente, CBDC. Em seguida, eletricista britânico protesta sendo negado litro de cerveja em um local por exceder seu limite de álcool durante a semana. Qual é? CBDC? Bitcoin? Claro que é uma CBDC. Beleza, última pergunta. Estão preparados? Que tal um rufar de tambores? Após a invasão chinesa, os cidadãos taiwaneses escapam com as economias na cabeça. Os guardas de fronteiras são incapazes de confiscar suas riquezas. Você me diz, CBDC ou Bitcoin? Isso mesmo, Bitcoin para a vitória. Lori, obrigado por se juntar a nós hoje. Natalie, de volta para você. Espero que agora você esteja se sentindo mais seguro. Então, vamos voltar à ideia de que o Bitcoin conserta tudo e ver exatamente o que ele pode consertar. Eu acho que há um argumento moral sendo feito para o Bitcoin no sentido de que é para o consumidor final, para o cidadão. É a forma estável que não pode ser roubada, corrompida, manipulada ou inflada.
E assim, para um indivíduo, isso é uma grande coisa. Não necessariamente beneficia certos governos que querem a capacidade de acabar com uma canetada ou um cano de uma arma com as contas bancárias de seus cidadãos. Então, os políticos prometem que eles tornarão suas casas mais valiosas, que você pode usá-las como caixa eletrônico e extrair valor delas, que você teria empréstimos baratos e carros alugados baratos, e telefones celulares baratos, que você apenas desperdiçaria e continuaria consumindo, tomando emprestado, gastando, consumindo. Isso não é sustentável. Não é sustentável para a humanização humana. Não é sustentável para o planeta. Isso leva a uma sociedade de mercado sem alegria que mede o PIB e o valor de troca sobre o valor experiencial. E o valor experiencial é muito mais valioso para os seres humanos. Não medimos nossas taxas de alfabetização, nossas taxas de suicídio, nossas taxas de divórcio, nossa felicidade, nossa poluição dentro da métrica do PIB. Apenas medimos o valor de troca. Então, enquanto os políticos continuarem dizendo o PIB está subindo porque estamos todos indo muito bem. Esse é um problema enorme para a sociedade humana e não é sustentável para o nosso planeta. Então, acho que é extremamente importante que consideremos uma forma sólida de dinheiro como uma mudança fundamental para o nosso sistema financeiro e monetário, porque isso nos colocará de volta em equilíbrio. Então, como tudo isso nos leva de volta aos dias de Brady Bunch? Você sabe onde uma família pode realmente viver de uma renda e ter uma vida equilibrada. O Bitcoin pode tornar a vida acessível novamente e nos permitir planejar nosso futuro. Se o dinheiro realmente mantivesse seu valor, imagine a liberdade que teríamos. Acho que a reserva de valor é um conceito muito interessante que, em última análise, as pessoas estão tentando descobrir onde posso colocar o meu valor econômico que obtive em troca do trabalho que fiz, e eu não quero apenas que ele não desapareça. Talvez, na verdade, ele deva aumentar de valor ao longo do tempo. E acho que algo como o Bitcoin continua a ser apresentado nos últimos 15 anos como a melhor reserva de valor do planeta. As pessoas veem a flexibilização monetária do Fed como a impressão de dinheiro. E se você estiver imprimindo dinheiro, isso criará inflação e, portanto, o dinheiro sólido tende a crescer em valor. Caso não tenha ouvido falar de dinheiro sólido, vamos tirar um momento para aprender o que esse termo realmente significa. O que é dinheiro? O termo dinheiro sólido se originou quando usamos moedas de ouro como moeda. Muitas vezes, como forma de criar mais dinheiro, reis e rainhas misturavam metais comuns mais baratos com ouro. Dessa forma, eles poderiam criar uma moeda que parecesse ouro puro, mas na verdade estava diluída. Isso permitiu que eles criassem mais moedas com a mesma quantidade de ouro. Então, em vez de 10 onças de ouro serem capazes de criar 10 moedas, agora eles poderiam usar essas 10 onças de ouro misturadas com metais indesejáveis e criar 14 moedas. Foi um roubo muito sorrateiro do dinheiro do povo. O público ficou esperto com esse golpe e encontrou uma maneira simples, mas inteligente, de testar se suas moedas eram puras. Se deixassem cair, uma moeda de ouro puro emitiria um som diferente de uma diluída. Hoje, quando nos referimos a dinheiro sólido, queremos dizer dinheiro que não pode ser diluído. O Bitcoin é a forma mais sólida de dinheiro que os humanos já criaram, porque não importa o quanto alguém tente, você não pode diluir o Bitcoin criando mais deles. Haverá apenas 21 milhões para toda a história humana. Então, como o Bitcoin não pode ser impresso do nada, ele nos dá dinheiro em que podemos confiar. Além disso, é inclusivo e aberto a todos ao redor do mundo. Se você é um dos 50% do planeta que não tem uma conta bancária, você está desligado da economia global. Você não pode fazer compras na internet se não tiver acesso a um cartão de crédito ou alguma forma de pagamento digital. Portanto, há uma enorme quantidade de pessoas em todo o mundo que estão congeladas fora do sistema financeiro e da capacidade de melhorar suas circunstâncias de vida. Bitcoin, ele é projetado, em última análise, para substituir tanto o sistema monetário quanto o sistema financeiro. É um sistema baseado em matemática, onde, em sua essência, está tentando remover a política do dinheiro. A parte bonita disso é que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode usar Bitcoin a qualquer momento, por qualquer motivo. Ninguém pode censurá-los, você não vai ficar restrito a. Ninguém pode dizer a eles que o uso de dinheiro é errado ou não é permitido. Ninguém vai mudar as regras deles no meio do caminho. E todos operam pelas mesmas regras. Não importa se você é bilionário, não importa se você é um presidente, não importa quem você é. Você tem exatamente os mesmos direitos dentro do sistema Bitcoin que a pessoa que ganha $1 por dia tem. Acredito que isso pode ajudar as pessoas a sair da pobreza e dar-lhes a oportunidade de fazer negócios onde não eram capazes antes. Sim, acredito.
E certamente foi o caso em todo o mundo em que as pessoas tiveram acesso a um sistema financeiro ao qual não tinham acesso antes. Por exemplo, falar sobre inclusão financeira, por exemplo, o sistema financeiro atual exclui uma grande quantidade de pessoas de ter acesso a serviços financeiros. Se você olhar para um continente como a África, uma das razões pelas quais eles não conseguem sair da pobreza é porque as moedas em todos os países da África estão completamente quebradas, completamente defeituosas, ou estão prejudicadas, estão continuamente sugando energia econômica das classes trabalhadoras e dos negócios nessas economias para as mãos dos políticos que controlam as moedas corruptas. Você, em essência, não tem nenhuma esperança de acumular riqueza se for pago em uma moeda defeituosa e a moeda estiver em colapso contínuo. O Bitcoin não só permite que as pessoas sejam seu próprio banco, mas é a única forma de dinheiro que nos dá direitos de propriedade digital. O Bitcoin é muito transformador porque nos dá um novo conjunto de blocos de construção. Não sabemos todas as coisas que podemos construir com esses blocos de construção, mas o que sabemos é que está resolvido talvez o problema mais antigo da humanidade, que é como posso proteger minha propriedade de uma forma que não possa ser roubada. A capacidade de uma pessoa de ter plenos direitos sobre o dinheiro que ganhou, que criou, sem interferência de qualquer entidade mais poderosa, seja um bando, uma gangue, um governo ou qualquer outra coisa que possa usar contra ela. Essa é uma enorme vantagem e um enorme trunfo. Vindo da antiga União Soviética, meus pais trouxeram minha família em 1989. Eu tinha 7 anos, junto com minha irmã, e deixamos a União Soviética porque muitas pessoas sabem que era um regime muito opressivo. As coisas, os bens eram escassos, as pessoas não eram realmente livres para fazer o que queriam. As informações eram rigorosamente controladas. Então, o que eu descobri é que quando saímos, o governo conseguiu trocar cerca de $100 por pessoa. Para minha família de 4 pessoas, isso significava que saímos com $400 no bolso. E isso é tudo que poderíamos levar conosco. Caso contrário, nossa opção era trocar esses rublos soviéticos na rua, que basicamente não tinham valor. Se tivéssemos o Bitcoin na União Soviética em 1989, poderíamos ter levado o nosso trabalho duro e tudo o que fizemos conosco, aquele valor que a gente ganhou. Se você aparecer no aeroporto com todo o seu dinheiro em qualquer outro estado-nação, eles o prendem e o mandam para casa, ou mais provavelmente pegam o seu dinheiro e os mandam para casa. Certo? Tente caminhar para um aeroporto na maioria dos países com $1 milhão em ouro em sua mochila e veja até onde você chega. Você não pode nem mesmo passar por mais de 10 mil de qualquer coisa. Os governos capturam o capital de seus cidadãos e eles podem forçá-lo a usar a moeda enquanto eles têm o capital capturado. Eles podem simplesmente aproveitar tanto o seu capital quanto desejarem, degradando a moeda de forma mais agressiva. O Bitcoin reverte esse equilíbrio de poder porque agora, pela primeira vez, você pode realmente armazenar seu capital em uma carteira de hardware ou em um conjunto de chaves privadas e você não precisa movê-los fisicamente pelo aeroporto ou em um navio. Você pode movê-lo pelo ciberespaço em 12 palavras. Você pode enviar todo o capital digital do país por uma mensagem do WhatsApp. Há uma frase famosa: uma sociedade armada é uma sociedade educada. Quando os cidadãos são desarmados e o governo é a única entidade com as armas, então uma pessoa pode simplesmente roubar toda a propriedade. E quando 95% dos cidadãos estão morrendo de fome, isso não é um problema, desde que 1% das pessoas tenham as armas e você alimente 1% com as armas, você ainda pode controlar o país. E foi o que aconteceu em muitas nações, na Coreia do Norte, em Cuba e no Zimbábue, etc. Bitcoin arma economicamente todo mundo. Como pela primeira vez na história, você pode revidar. Na verdade, você pode armazenar sua energia econômica e protegê-la com criptografia e uma parede de 300 exahash de energia criptografada. E nenhum prefeito, governador ou país pode tomar isso de você, não importa quanto armamento eles tenham. E o que acontece? Se eu não posso tirar isso de você por uma força, tenho que negociar com você. E isso significa que, em vez de apenas perder tudo, vou tentar convencê-lo ou negociá-lo para me dar metade.
e chamamos isso de imposto. Se quisermos tirar as pessoas da pobreza, precisamos dar-lhes direitos de propriedade e economias que são deles. Precisamos dar-lhes uma maneira de construir riqueza, construir negócios e manter essa riqueza e transmiti-la a seus filhos para que possam construir mais riqueza. E é isso que o Bitcoin oferece. O Bitcoin permite direitos de propriedade digital pela primeira vez, porque é o primeiro instrumento digital ao portador do mundo. Permite que as pessoas tenham não apenas propriedade, mas controle. Mas o que também é essencial para uma sociedade livre é a liberdade econômica. Se você não tem a escolha de como gastar ou economizar seu dinheiro, você não vive uma sociedade livre. Antes da criptomoeda, você precisava de um banco para construir algo e colocá-lo na internet. Mas agora temos dinheiro nativo da internet, o que permite que o mundo inteiro participe de uma economia global. Em última análise, o Bitcoin é um meio de combater a tirania, de combater a corrupção. Quando você toma o controle do sistema monetário das mãos de poucos e o disponibiliza para todos, é um sistema mais seguro. O Bitcoin oferece um caminho para que a abundância obtida com a tecnologia seja amplamente distribuída para a sociedade, alinhada com o melhor da humanidade e não com o pior da humanidade. Bitcoin é um valor que todos podem reconhecer. E já 100 milhões de pessoas reconhecem esse valor. Houve um momento em que eu estava sentado lá e coloquei Bitcoin em um livro razão e olhei para o livro razão e pensei, esse é o meu dinheiro. Meu dinheiro está aqui, não está guardado lá fora em algum banco esperando por alguma corrida bancária para executá-lo fora do negócio ou permitindo que algum banqueiro faça uma fortuna com o meu dinheiro. Está bem aqui, mas eu sei onde está o dinheiro. Acho que isso dá poder ao indivíduo. Acho que isso dá poder ao povo. É por isso que as pessoas encontram tanta esperança no Bitcoin. Isso nos devolve o controle sobre o nosso tempo, nossa energia e nossas vidas. Então, acho que o aspecto mais transformador do Bitcoin é realmente quase um experimento socioeconômico. Todos os usuários de um dinheiro podem estar no controle do sistema monetário, certo? Ou precisamos de um punhado de pessoas eleitas para nos dizer qual deve ser a política monetária? Se a maioria dos usuários do Bitcoin e as pessoas que executam decidirem mudar a política monetária, eles podem. O Bitcoin resolveu a descentralização e a segurança. E foi a primeira vez que a descentralização e a segurança foram resolvidas. E para qualquer um que tenha entrado no Bitcoin, ler o white paper do Bitcoin geralmente é um ponto de inflexão, onde é um documento de 9 páginas muito fácil de entender que expõe o que é agora todo o ecossistema de criptomoedas. A ideia fundamental de que podemos ter um sistema financeiro onde os indivíduos realmente controlam seu dinheiro. Você não precisa ter todos os intermediários que foram problemáticos no colapso financeiro de 2008. Quando vi isso como engenheiro, pensei, uau, essa é uma das coisas mais empoderadoras que eu poderia imaginar. O mais importante é a forma como reorganizar o comportamento humano, certo? Porque, basicamente, por milhares de anos, a maioria das coisas aconteceu de forma confiável. Você tinha que confiar em alguém para realizar uma transação. Você tinha que confiar em alguém para armazenar sua riqueza. E agora você não precisa mais. Você pode usar o Bitcoin e não precisa confiar em ninguém. Você só precisa confiar no algoritmo. Você tem que confiar no código do software. Você tem que confiar nas regras do sistema. E assim, o Bitcoin é esse sistema muito transparente, baseado em código e baseado em regras. Não exige que você confie em um banco, não exige que você confie no governo, nem mesmo que você confie em seu vizinho. Você pode usá-lo para fazer negócios com um inimigo. Você pode usá-lo para fazer negócio com um amigo. Acho que o fato de que ninguém pode controlar ou manipular o Bitcoin e que todos têm que jogar pelo mesmo conjunto de regras e não há governantes, acho que isso o torna inerentemente muito moral. Que não há ninguém que obtenha uma vantagem injusta no Bitcoin, e isso é diferente do sistema atual que temos hoje, onde quem está mais próximo da impressora de dinheiro basicamente se beneficia desproporcionalmente com isso. E assim, como o Bitcoin pode tornar o mundo um lugar melhor, tornando um sistema mais justo e inclusivo, e ajudará a consertar parte da divisão, polarização e concentração de riqueza que vemos hoje. Há tanta coisa que o Bitcoin pode curar. Pode até impedir que os que estão no poder possam pegar nosso dinheiro ou nos silenciar. A primeira coisa que acontece quando você vai contra o governo,
Isso é uma ditadura. Eles vão tirar o acesso ao seu dinheiro. E nem precisa ser uma ditadura. Justin Trudeau, no Canadá, trabalha para usar os bancos para cortar dinheiro para os caminhoneiros. Eles estavam protestando contra as restrições da Covid que foram impostas a eles no Canadá. E eles estavam usando os bancos para fazer isso. Isso era considerado ilegal no Canadá, mas, no entanto, Trudeau o fez. Os bancos cumpriram e começaram a sufocar os protestos, restringindo o dinheiro. O governo pegando pessoas que não cometeram nenhum crime, que não foram acusadas de um crime ou, é claro, nunca condenadas por um crime, e punindo-as por criticar as políticas do governo. E puni-los de uma forma que era quase pior do que a prisão, porque se você não pode entrar na sua conta bancária, você não pode alimentar seus filhos, você não pode comprar gasolina, você não pode pagar a hipoteca da sua casa. Porque se o governo tem a capacidade de matá-lo de fome, de impedi-lo de conseguir trabalho, de impedi-lo de se abrigar, então ele tem licença, essencialmente para qualquer atrocidade. E, nesse ponto, comecei a olhar mais seriamente para o Bitcoin como uma moeda que poderia ser usada para escapar dos sistemas de vigilância do governo. Ao trabalhar em Moscou, quando nossas contas bancárias foram bloqueadas pelo regime, pudemos continuar nossas atividades graças à economia de Bitcoin. Basicamente, o Bitcoin nos deu liberdade de ação e liberdade de expressão na época. O governo dos Estados Unidos tem a capacidade discriminatória de efetivamente desativar as economias de nações inteiras de cada vez. Foi o que fizeram no Afeganistão, para bem ou para mal, depois que o Talibã assumiu o poder. Foi o que fizeram com a Rússia em fevereiro deste ano, para melhor ou para pior. Você pode dizer, bem, esses são os objetivos estratégicos dos Estados Unidos. Tudo bem, mas o que eles estão fazendo é confiscar as economias de nações inteiras, e é apenas uma dinâmica fundamentalmente injusta, certo? Você está misturando objetivos políticos com as economias das pessoas, e isso leva à miséria, na minha opinião. Os governos podem, a qualquer momento, decidir que não gostam de você, de mim ou de outra pessoa e sancionar. E se chamasse sanções do que elas são, né? Sanções financeiras, crianças morrendo de fome, você está basicamente cortando o fornecimento de bens e serviços para a população. Provavelmente não gostaríamos tanto. Mas quando falamos de sanções econômicas, sejam venezuelanos ou russos ou qualquer outra pessoa, os governos quase glamorizam isso porque dizem: bem, nós sabemos melhor, nós sabemos o que é melhor. Mas censurar alguém porque tem visões diferentes, um estilo de vida diferente ou uma perspectiva diferente sobre como o mundo deve interagir, não é realmente o nosso trabalho. O PayPal saiu com essa política onde eles disseram: se você disser alguma coisa online que não gostamos, desinformação. Como descobrimos nos últimos 2 anos, o que foi rotulado como desinformação realmente se tornou realidade. Mas se você fizer desinformação, eles podem retirar 2.500 da sua conta. O dinheiro não é seu, claro, eles receberam grandes quantidades de reação e saíram e disseram: ei, isso foi um erro, isso foi um erro. E o que estamos vendo no Canadá com o PayPal, com os bancos, é que o seu dinheiro, o que você acha que é seu dinheiro, não é seu dinheiro. Eles podem decidir censurar você ou bloqueá-lo se quiserem. E no final do dia, se não tivermos a capacidade de determinar nosso próprio futuro para nós mesmos ou nossa família em uma base monetária, não temos nenhum controle real de nada em nossas próprias vidas. O Bitcoin o coloca de volta no banco do motorista de sua vida e é por isso que tantas pessoas o veem como a força suprema para o bem. Acredito absolutamente que o Bitcoin já está tornando o mundo um lugar melhor e continuará a fazê-lo nos próximos anos. Houve muitos exemplos de colapso cambial apenas nos últimos 13 anos, desde que o Bitcoin existe, e nós os obtemos todos os anos. Portanto, houve grandes nações, até mesmo de renda média, onde a moeda efetivamente falhou, e o Bitcoin tem sido um bote salva-vidas para essas pessoas. Quando a guerra da Ucrânia eclodiu, eu tinha amigos lá tentando ajudar algumas pessoas que estavam presas em abrigos antiaéreos, entregando comida e água. E eles nos pediram para ajudá-los monetariamente, tentar ajudá-los a comprar mais suprimentos. E no sábado à noite, a única maneira de conseguir dinheiro na Ucrânia era o Bitcoin. Não há outra tecnologia que possa cruzar fronteiras fora do horário bancário. Conseguimos enviar o Bitcoin para lá e levar a moeda local para as pessoas no terreno e afetar a ajuda humanitária. E fiquei realmente impressionado porque o Bitcoin era a única coisa que poderia resolver esse problema. Em tempos de guerra, toda a resistência filosófica a coisas como o Bitcoin sai pela janela, porque não importa. Se ele resolver o seu problema, você vai usá-lo. É isso que me deixa muito animado, porque há tantos problemas no mundo e essas pessoas realmente precisam do Bitcoin. Decidimos coletar algumas doações em Bitcoin e o Bitcoin era uma espécie de plano B para nós. O
próprio conceito de Bitcoin está intimamente ligado ao conceito de liberdade financeira para todos no mundo. E dar a entender que o Bitcoin é uma ferramenta significativa na luta contra o mal global. Quando as pessoas vão protestar no Uzbequistão, na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia ou em algum lugar, é importante que você saiba que tem uma ferramenta financeira que não pode ser desativada no momento em que você precisa, quando você precisa ser capaz de lutar por suas liberdades. E não deve ser ingênuo pensar que alguém em seu país não abusaria do poder. Pode acontecer. Você precisa se preparar. Onde você vê o Bitcoin se expandindo muito rápido são, na verdade, as nações que mais precisam, certo? Você vê porque El Salvador é natural, é porque eles são mais punidos, eles estão mais longe do sistema monopolista do dinheiro hoje. E assim, nações que sempre viram hiperinflação ou ditadores, o que você está vendo é que essas populações correm para esse protocolo monetário aberto e ninguém pode detê-las. É liberdade. Estes são lugares onde o governo falhou em algum sentido. E assim, muitos críticos pensam, bem, Bitcoin é apenas algo que os ocidentais ricos gostam e é uma ferramenta para apostar. Mas, na verdade, a adoção no terreno está acontecendo em lugares onde as pessoas realmente precisam. E acho que esse é um ponto de dados inicial extremamente revelador. E assim, se você mora na Nigéria, a Nigéria tem uma das maiores taxas de adoção de Bitcoin do mundo, com mais de 30% das pessoas usando Bitcoin. Na verdade, é uma ferramenta muito útil para fazer transações peer-to-peer. Bitcoin, quando você olha para ela como um dinheiro onde você não precisa confiar em ninguém e pode movê-lo entre países, você pode enviá-lo para sua família. Ouvi toneladas de histórias de argentinos e como eles usam o Bitcoin para contornar os controles de capital. O governo restringe a capacidade de movimentar dólares dentro e fora do país. O Bitcoin é essa alternativa fantástica para isso. Deixe o meu povo ir. Êxodo 5, 1. Meu país é governado pelo regime militar mais antigo da África, mesmo governo no poder há 57 anos. E este é um regime militar brutal e quebrado que nos coloca sob uma quantidade inimaginável de abuso, dor e controle. Ativistas e dissidentes presos, mortos, seus corpos jogados no mar. Inúmeros ativistas estão presos há anos sem julgamento. Muitos outros desapareceram, suas famílias nunca viram seu corpo. E milhares de outros fugiram do país, viveram no exílio como eu. Vejo o Bitcoin como uma ferramenta de libertação política, social e econômica. A razão é porque a ideologia por trás do Bitcoin em si é julgada no sentido de devolver a agência monetária às pessoas, aos cidadãos. Não ter mais pessoas dependendo de bancos e governos para controlar seu dinheiro e determinar seu valor. Também estamos em uma situação em que, como cidadãos de nossa nação, nosso dinheiro não vale absolutamente nada fora de nossas fronteiras. Então, quando vejo o Bitcoin, vejo-o como uma ferramenta que pode nos permitir acabar com esse sistema colonial contínuo que manteve nossos países e nosso povo em cativeiro. O objetivo do meu ativismo é, eventualmente, chegar a um ponto em que meu povo possa viver livremente e com dignidade, e isso não pode ser alcançado sem liberdade financeira. Aos homens é atribuído o que eles ganham, e às mulheres o que elas ganham. O Alcorão. Digital Citizen Fund, que é a minha organização sem fins lucrativos. O que fazemos é capacitar jovens mulheres e crianças em países em desenvolvimento como o Afeganistão. Mas havia uma questão sobre a incapacidade de pagar a essas mulheres, porque muitas dessas mulheres não tinham conta bancária e tínhamos que enviar o dinheiro para a conta bancária de seus parentes do sexo masculino. E muitas dessas mulheres às vezes dizem que nunca receberam o dinheiro, porque uma vez que o dinheiro vai para as mãos dos homens e dos parentes, eles preferem não dar o dinheiro para as mulheres. E por que isso acontece? Porque em comunidades conservadoras, alguns homens estão tentando controlar a vida das mulheres. E obviamente as primeiras coisas que eles não querem é que as mulheres tenham liberdade financeira. Então, ouvimos sobre o Bitcoin e dissemos, uau, podemos usar o Bitcoin e enviar diretamente para as mulheres, e elas podem ter o controle de suas próprias finanças. Isso era interessante e implantamos uma carteira Bitcoin em nosso sistema.
Criamos uma plataforma amigável que foi muito fácil para elas encontrarem onde está a sua carteira, quanto dinheiro estão ganhando e o que podem fazer com esse dinheiro. O Bitcoin nos ajudou a contornar as barreiras físicas e sociais. Se você tem celulares e smartphones e tem acesso à internet, podemos ter seu banco com você em todos os lugares. E é por isso que acho que a magia do Bitcoin é aprender a fazer o bem, buscar a justiça, corrigir a opressão. Os judeus da Europa Oriental, quando os nazistas chegaram, os judeus da Espanha, antes disso, os judeus dos países árabes no final dos anos 40 e no início dos anos 50, os judeus foram expulsos da Síria em grande número, expulsos do Egito em grande número, sem nada, literalmente sem nada. Puxa, se eles pudessem ter levado suas carteiras digitais com eles, que coisa linda isso teria sido. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Eu acho que o Bitcoin é tanto uma ideologia quanto uma tecnologia. Mas, por ser uma ideologia ética, há muitas pessoas que se sentem muito espirituais sobre isso e outras que veem como uma religião. Se você adora a verdade, se você adora a integridade, se você adora a conservação de energia e equilíbrio no universo, então o Bitcoin é a sua religião. O Bitcoin é ético, mas também é pacífico. Não é uma moeda que adora a violência. Não matarás. 10 mandamentos. Do ponto de vista político, você tem políticos de ambos os lados, republicanos, democratas, não importa, que estão tentando agressivamente votar recursos financeiros em suas jurisdições locais a fim de apoiar essa máquina de guerra que está acontecendo. E esse é o jogo da moeda fiduciária, onde ninguém está atrelado a operar com as mesmas regras, o mesmo conjunto de regras que é fornecido pelo Bitcoin. Ele fornece esse conjunto de regras globais que ninguém pode manipular, trapacear ou tirar proveito das despesas de outros jogadores no jogo global. É por isso que o Bitcoin é tão diferente. É por isso que o Bitcoin resolve esse enorme problema que tem sido forjado ao longo da história entre a humanidade e a violência. O dinheiro fiduciário é usado para financiar guerras. Ganhamos 8 trilhões de guerras de mudança de regime nos últimos 20 anos, e todas essas guerras tornaram a América menos segura e menos segura e menos rica. Quase não houve debate sobre essas guerras de antemão. O que ganhamos com essas guerras? O Iraque está agora pior do que encontramos. Matamos mais iraquianos do que Saddam Hussein. Matamos entre 670 mil e 1 milhão de iraquianos. O Iraque agora é isso. Em vez de uma nação, é uma batalha incoerente entre esquadrões da morte xiita e sunitas. Criamos o ISIS na guerra transbordante na Síria e levamos 2 milhões de refugiados para a Europa e desestabilizamos todas as democracias da Europa. Esse processo acabou com o Brexit, com a ruptura na União Europeia. Os tumultos que estamos vendo agora na França são resultado direto dessa onda de imigração que foi impulsionada por nossas guerras. Portanto, o contribuinte nunca concordaria em financiar essas guerras antecipadamente. E o governo não quer, os políticos não querem ir ao contribuinte e pedir essa permissão. É muito mais fácil para eles apenas declarar as guerras e depois financiá-las imprimindo mais dinheiro. Mas, em última análise, as pessoas que pagam por esse dinheiro são a classe média e pagam através do mecanismo da inflação. Portanto, quando os governos imprimem dinheiro, eles têm a capacidade de financiar o complexo industrial militar e criar enormes gastos imprudentes. Então, quando você olha para as guerras ao longo da história, isso é uma coisa muito lucrativa. E os bancos centrais podem imprimir dinheiro para financiar ambos os lados da guerra. Como uma pessoa estava pilotando helicópteros de ataque em combate, havia quase todos os voos que eu fazia. Alguém estava sendo baleado, ferido, morto. Fornecer esse apoio às pessoas no terreno foi uma experiência extremamente humilhante para ver como seres humanos podem ser destrutivos uns com os outros. Quando você vai longe o suficiente, a montante quanto ao que está impulsionando esse comportamento, por que isso está acontecendo, eu pessoalmente cheguei à conclusão de que é o dinheiro que está fazendo isso acontecer. E provavelmente não há nada mais importante para mim na minha vida do que tentar garantir que as pessoas possam entender que há uma maneira melhor de conduzir a troca
e é uma maneira melhor de se dar bem uns com os outros do que ter um livro razão confiável que ninguém pode manipular ou alterar. Precisamos tornar a guerra e o medo menos lucrativos. Essa é a verdadeira solução de camada 2 que precisamos no topo do Bitcoin. Somos nós, não o código de um blockchain, não uma sociedade humana que torna a não violência e a bondade mais lucrativa do que a exposição e a ganância. Assim diz o Senhor: ponha de lado a violência e a destruição e pratique a justiça e a retidão. Pare suas expropriações do meu povo. Por que ninguém nos Estados Unidos está preocupado por estarmos nessas guerras há tanto tempo? Por que ninguém está perguntando sobre o custo disso? Nem mesmo a vida humana, mas o custo financeiro. E a razão é porque sempre foi pago por meio de degradação. Eles não sabiam que estavam pagando isso porque a conta foi empurrada para o futuro através da depreciação da própria moeda. E assim, simplesmente não parecia que havia um custo. E assim, não são apenas os Estados Unidos que pagam por seus conflitos armados dessa maneira. São todos os estados-nação baseados em fiat que pagam os seus conflitos armados dessa maneira. Se você mudar para um padrão Bitcoin, de repente, você não pode diminuir o custo do conflito. E o Bitcoin, por outro lado, é a moeda da paz. Se você realmente tiver que ir a uma população e pedir permissão para fazer a guerra, na maioria dos casos, eles não lhe darão essa permissão. É interessante quando o governo entra em apuros e eles têm que pagar por uma guerra, ou eles têm que pagar por uma pandemia, ou eles têm que pagar por algum evento cataclísmico, eles tendem a imprimir dinheiro. E por que você vai ter esses governos imprimindo todo esse dinheiro? Então, o dinheiro vale menos. Bem, e se fosse tudo Bitcoin? Não só esse governo não teria capacidade de imprimir o dinheiro para a guerra, você pode até não ter a guerra. Muitas pessoas veem um mundo onde o Bitcoin reduz a guerra, a torna inacessível e nos incentiva a amar e servir uns aos outros. Não roubarás. 10 mandamentos. Acredito que o Bitcoin é apenas dinheiro, e na Bíblia há muitos exemplos do que é apenas dinheiro e do que é dinheiro injusto. Sem dúvida, a moeda fiduciária do governo não é apenas dinheiro. Rouba dos pobres e dá aos ricos, cria mais desigualdade de renda. Acho que Deus odeia o sistema atual que o fiat do governo cria. Esse grupo de elite de pessoas toma decisões com base em seus próprios portfólios, com base em seu próprio conjunto de prioridades ou nas de seus amigos e colegas que significam muito para eles. Eles não estão realmente ganhando mais dinheiro, eles estão apenas pegando, muitas vezes através de políticas inflacionárias, daqueles que o ganharam. Torna-se um sistema de grande injustiça e até roubo. O governo dos Estados Unidos tem imprimido dinheiro como um louco. É a solução dos sonhos. É uma maneira de roubar dinheiro sem ser pego. E gastar o dinheiro de outras pessoas é divertido. E é isso. É uma das melhores razões para entrar na política. Você pode gastar o dinheiro de outras pessoas. E a maioria dos eleitores não está ciente de que, à medida que os preços sobem, refletindo uma inflação profunda, está a obra de um governo imoral, que está literalmente roubando o pão da sua mesa. Então, inflação é roubo. Ela nos rouba bem debaixo dos nossos narizes. E, infelizmente, o modo como as pessoas acompanham a inflação é maximizar seus cartões de crédito e assumir mais e mais dívidas, o que só cria problemas maiores. Os juros é invenção de Satanás. Minus Thomas Edison. Temos níveis de juro hoje, em nosso tempo, que superam em número a inflação muitas vezes. E acho que isso levanta algumas questões éticas para nós sobre como lidamos com o nosso dinheiro no mundo moderno e como cobramos das pessoas que buscam crédito. Esse tipo de coisa, porque elas acabam pagando muito apenas para compensar o aspecto de crédito que fizeram em oposição ao dinheiro que foi fornecido em um empréstimo. Então, no Islã, a prática de emprestar a juros é proibida. Especificamente, a palavra usada é riba. Riba significa literalmente excedente ou excesso, e significa qualquer excesso de dinheiro. Portanto, qualquer forma de criação de dinheiro é proibida. Riba é juros, é usura, é criação de dinheiro. Então,
Quando falamos de dinheiro sólido no Islã, estamos realmente falando de uma forma de dinheiro que não pode ser criada do nada e, portanto, requer prova de trabalho. Agora, um dos problemas com o dinheiro fiduciário é que ele não requer prova de trabalho. Ora, que interessante! Vamos ver o que as outras religiões dizem sobre o Bitcoin e sua ética. Muitas pessoas questionam qual é o papel da tecnologia no judaísmo. Essa é uma tradição e uma lei que remonta a milhares de anos. Então, o que poderia ter a dizer sobre essas invenções e tecnologias modernas? O fato é que tudo o que Deus cria nesse mundo tem o propósito de tornar o mundo um lugar melhor e servi-lo melhor. Então, todas essas tecnologias, seja telefone, internet, vídeo, todas essas coisas, o Bitcoin pode ser usado e deve ser usado para o melhor serviço de Deus. A Índia era essa potência industrial fabulosamente rica e uma inovadora espiritual ao mesmo tempo. E é em grande parte porque sua economia tinha algo já em sua fundação. A ideia de que o objetivo final é a busca de mosca, essa verdadeira liberdade, e podemos voltar a isso. Portanto, se o Bitcoin nos ajudar a voltar a um novo tipo de capitalismo que promova o bem-estar material e a liberdade espiritual, será ótimo. Mas esse tipo de novo capitalismo não está tão novo assim. É mais como um retorno aos nossos velhos hábitos. Então, parece que o Bitcoin pode trazer o melhor de nós. Vamos explorar mais esses ensinamentos religiosos. Quando se trata do judaísmo ser comparado a uma blockchain, há tantos pontos que podemos analisar. Além da própria cadeia de palavras, a transmissão da Torá e do judaísmo através das gerações é chamada de Rissalshon, uma cadeia de descendência de rabino para rabino e de geração para geração. Então, o que cada indivíduo pode fazer é estudar a Torá. Eles se tornam o seu próprio norte. Eles podem validar todas as leis e todos os costumes e tradições. E então, à medida que novas situações surgem, os rabinos têm que lidar com como a Torá tem uma perspectiva sobre essas novas tecnologias, sobre essas novas questões. É aí que entra a prova de trabalho. Os rabinos são os mais instruídos e experientes na análise e estudo da Torá. Então, eles provam seu trabalho através de seu estudo e através de seus escritos, que podem então ser verificados dentro da tribo. Tudo que eles precisam fazer é olhar para a Torá e validar que o que os rabinos estão dizendo se encaixa nos valores da Torá e nos ensinamentos da Torá. Particularmente como uma pessoa judia, que o povo judeu foi disperso por todo o mundo e teve que se mudar de país para país, possa apreciar um dinheiro que você pode levar com você e possuir e usar para seus propósitos, sem ser interferido por terceiros. O Bitcoin é apenas mais um passo no desenvolvimento tecnológico de como podemos servir melhor a Deus. O budismo em si é um sistema descentralizado. Na verdade, é a única fé que conheço em que o próprio fundador disse: "Não confie em nada do que eu diga com fé. Você precisa validar a si mesmo." Então, o que validação do budismo significa é que você tem que analisar criticamente qualquer coisa que o próprio Buda disse. Então, de certa forma, como budista, você é uma espécie de validador de blocos, onde você mesmo tem que viver o algoritmo budista. O budismo é realmente como um algoritmo, um conjunto de regras que o budista diz. Se você seguir estas, você será feliz e criará uma sociedade gentil, benevolente e justa. E assim, acho muito paralelo à maneira como o blockchain funciona, porque queria criar um sistema que beneficiasse todos os seres, não apenas alguns subconjuntos selecionados. Essas coisas, eu acho, estão muito alinhadas com essa ideia de descentralização. Então, assim, acho que o budismo é uma religião descentralizada. Se você tem um planejamento centralizado, ou seja, menos pessoas que estão tomando as decisões sobre a economia como um todo, você tem menos informação.
Se você tem uma economia descentralizada, o que você tem são mais pessoas, mais insumos, mais tipos de conexão com a realidade do que está acontecendo do que você teria se você tivesse um pequeno politburo, um grupo de consultores políticos que estão tomando essas decisões, muitas vezes influenciados por seus próprios interesses particulares. Então, quando perguntamos o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, o principal é que o dinheiro em si não é mau. Às vezes você ouve as pessoas dizerem que o dinheiro é mau. Não é. É um meio pelo qual gerenciamos nossos relacionamentos e trocamos uns com os outros com diferentes habilidades e habilidades que temos. O que a Bíblia diz é que é o amor ao dinheiro que é mau. Que é quando nos move em direção à ganância, quando nos move em direção à cobiça, quando nos move em direção à avareza, quando alimenta nosso orgulho. Esse tipo de coisa é quando o dinheiro se torna um problema. E na verdade não é o dinheiro que é o problema, é como lidamos com o dinheiro que é o problema. Agora, na economia védica dos tempos antigos, o governante, que muitas vezes era o eleito a propósito até 2.000, 3.000 anos atrás, era julgado com base em um conceito chamado Yogashtha, que significa um bem-estar material e espiritual geral dos cidadãos, particularmente os mais fracos da sociedade. O lucro monetário foi considerado apenas um subproduto. Portanto, mexer na oferta de dinheiro, embora possa fazer algum bem temporário, significa que estamos ignorando muitas das principais métricas do que faz a vida valer a pena. Uma das razões pelas quais imprimimos esse dinheiro é fazer com que as pessoas saiam e comprem com ele, ou assumam dívidas e baixas taxas de juros para que possam sair e fazer compras com isso. Agora, eu não conheço nenhuma religião na filosofia que diga que o objetivo de vida humana é consumir até o ponto da dívida. Então, em um sentido real, estamos incentivando algo que vai contra nossa moralidade básica. E não tenho certeza de quanto tempo podemos continuar a fazer isso. A verdade é que o que realmente somos são seres divinos que assumiram a forma humana em um mundo material que manifestamos juntos, com um propósito significativo para sermos felizes e livres. Essa é a verdade, e essa é a base da economia védica. E o Bitcoin tem a chance de nos ajudar a nos ver dessa forma. Existem fontes de escritura no Islã, que são o Alcorão, que se acredita que ser a palavra de Deus, o Hadith, que são a coleção dos ditos e ações do profeta Muhammad. Que a paz esteja com ele. E há 2 hadiths muito famosos, um sobre fixação de preços e outro sobre monopólios. O hadith de fixação de preços é mais ou menos assim. Um grupo de pessoas veio ao profeta e disse: "Você fixaria os preços das mercadorias do mercado?" E ele considerou isso e disse não, porque não queria causar uma injustiça contra o povo. Ele disse que Deus é quem fixa os preços do mercado. Então, isso eu acho que é muito importante porque nos diz que uma economia livre de mercado é fundamentalmente uma economia justa. Eu acho que o Bitcoin é uma forma mais islâmica de dinheiro já inventada e, portanto, também é a forma mais abraâmica de dinheiro inventada. Porque, na verdade, as 3 grandes religiões monoteístas compartilham muitas características em termos de justiça, igualdade e equidade e lidar com o próximo. Então, acho que o Bitcoin tem essas características de não ser apenas a forma mais islâmica de dinheiro, mas também a forma mais judaica e cristã de dinheiro. E acho, portanto, que é um conceito muito, muito poderoso e que pode derrubar completamente nossa compreensão dos últimos 100 anos de história econômica. Em um mundo de Bitcoin, as pessoas trabalhariam juntas e seriam livres e felizes. Se consertar nosso dinheiro nos ajudaria a conseguir isso, imagine o tipo de futuro que poderíamos construir. Gosto de pensar em como a história do Bitcoin ainda está sendo escrita. O capítulo 1 começou há mais de uma década, e aqui estamos e não temos ideia de como será o capítulo final do livro. Se você pensar em Bitcoin dominando o mundo, certo? A bitcoinização do mundo, e você joga isso até o último elemento, o que poderia ser esse último estágio de uma perspectiva potencial. E esse é um mundo em que não há outra moeda. Todos os governos deixarão cair o dólar, o iene, o euro e tudo o que há no mundo é Bitcoin. E é o mecanismo de pagamento padrão para qualquer coisa. Alguns passos antes disso será os bancos centrais em todo o mundo adotando o Bitcoin como moeda de reserva. Eu realmente esperava que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, quando comecei nesse espaço, pensei que isso poderia levar séculos.
E a cada ano, sinto que meu período de tempo fica cada vez mais curto. Acho que se o mundo seguisse o padrão Bitcoin, acho que o que veríamos seriam menos guerras. Veríamos o tamanho do governo drasticamente reduzido, porque a capacidade de tributar seus cidadãos se torna muito mais difícil. Se o Bitcoin for bem sucedido e o mundo começar a usá-lo, vemos o papel do governo começar a encolher um pouco e sua capacidade de extrair valor de seus cidadãos e de fazer guerra também é descartada. E um governo otimista deve olhar para o Bitcoin e entender que este é um movimento que não vai parar. Você não pode realmente proibi-lo, e se o fizer, isso não significa que todos os outros países também pararão. Então é melhor entrar no trem, ver isso chegando versus tentar lutar contra isso e tentar lutar contra isso. É como um tipo de mudança inevitável. As coisas que estão acontecendo agora são coisas que só sonhávamos quando estávamos em nossos PCs na aula de informática em 1985. Isso não é apenas um avanço na tecnologia, um avanço na computação ou um avanço no sistema monetário. Na minha opinião, o Bitcoin representa uma evolução da consciência além de qualquer coisa que temos visto em milhares de anos. Estamos caminhando para um futuro digital e estamos caminhando para um futuro que exigirá uma desintermediação de governos, bancos e controle centralizado. E o Bitcoin nos concede esse poder por meio de uma rede aberta da qual qualquer pessoa ao redor do mundo pode participar. Isso é extremamente poderoso. E se as pessoas o adotarem com o tempo, veremos como colocaremos o poder de volta na mão do indivíduo e desintermediaremos aqueles no topo que estão tentando controlar a raça humana. Ainda não existe uma economia tangível do Bitcoin, mas isso pode mudar. E de fato, acho que em algum nível já está começando a mudar. Portanto, é obviamente algo que acho que todos devem assistir com grande interesse. Acho que seria um grande erro ignorar a economia do Bitcoin. Estou animado para o futuro do Bitcoin, porque estamos realmente começando a entender tudo isso e os usos para ele e as vantagens dele. Em um mundo operacional do Bitcoin, será apenas uma dinâmica completamente alterada. Então, será mais do que as pessoas podem economizar e depois investir em um determinado negócio. E assim, em poucas palavras, é como dizem que vamos viver em um sistema mais baseado em ações do que em dívidas. Considerando-se que agora é tudo sobre dívida barata, crédito barato e como as coisas se expandem. Considerando que no futuro será mais baseado em equidade e poupança. Sou uma pessoa que realmente acredita que todos devem ter direito a cuidados de saúde, direito a uma casa, direito à alimentação e assim por diante. Princípios básicos. Todos nós devemos ter nossa parte da generosidade da Terra. E nenhum sistema político ou financeiro que criamos ainda resolveu esse problema para a humanidade, embora estejamos nos aproximando um pouco mais. Portanto, a ideia de colocá-lo em algoritmos acordados coletivamente que nenhum indivíduo pode mudar é muito, muito poderosa. Então, essas coisas estão acontecendo em todo o mundo. O que vejo nos próximos 10 anos é que o Bitcoin está florescendo, está resolvendo problemas para as pessoas nos lugares onde elas têm os problemas. Isso pode ser um problema de moeda, um problema de energia, a possibilidade de escapar do seu país. E esse crescimento é algo que vemos todos os dias. Não está encolhendo, assim como a internet continua crescendo, certo? Muitas pessoas perguntam, quanto tempo levará para o mundo estar em um padrão de Bitcoin? Haverá um momento em que o Bitcoin será o ativo de reserva mundial e a moeda de reserva mundial? Acho que isso é inevitável. Eu acho que isso está chegando em algum momento, mas acho que ainda estamos muito longe disso. Talvez daqui a 5 a 10 anos, acho que muitas das moedas fiduciárias governamentais do mundo vão se dissolver e esse poder de compra será transferido para o dólar americano, possivelmente o yuan chinês e certamente o Bitcoin. E o mundo será um lugar mais justo, mais honesto e melhor para se viver. Consideramos uma forma sólida de dinheiro como uma mudança fundamental para o nosso sistema financeiro e monetário, porque isso nos colocará de volta em equilíbrio. Isso nos aproximará dos valores que já foram adotados há 2000 anos pelas religiões abraâmicas. Uma das outras áreas que eu realmente gosto sobre o Bitcoin é essa ideia que mencionei anteriormente, onde é uma tecnologia muito unificadora para nós, considerando o quão divisivo é o país inteiro, o mundo inteiro, mas especialmente os Estados Unidos. Estamos na garganta um do outro e não concordamos com nada. Mas agora, de repente, o Bitcoin entra e você tem republicanos e democratas e conservadores e libertários, porque eles concordam com o Bitcoin e eles concordam com o Bitcoin porque reflete seus valores de volta para eles e eles acreditam que é o caminho certo para nós seguirmos em frente.
Então, de repente, agora você tem essa tecnologia unificadora de camada base que pode realmente começar e nos ajudar a ter conversas, porque a pior coisa que podemos fazer é entrar nas nossas câmeras de eco e não falar mais com o lado oposto. Agora temos o Bitcoin ajudando a unificar esses grupos e colocá-los na mesma sala e ter conversas, e acho que é aí que o progresso pode ser feito. Nosso dinheiro deve refletir a criação de valor real e não ser dado a nós por um governo que está apenas tentando manipular a oferta de dinheiro para nos levar a fazer compras quando quiserem e se endividar quando quiserem. Enquanto formos manipulados assim, não seremos verdadeiramente livres. É disso que precisamos como mudança. E o Bitcoin nos dá uma base, nos dá uma ferramenta para criar esse tipo de sociedade e esse tipo de economia. Estamos em um momento muito transitório na história. Se você olhar para trás, através das lentes da história, o que vemos é um ciclo repetido de liberdade, opressão, revolução, liberdade, opressão, revolução, liberdade, opressão, e isso passa por toda a história. E acho que estamos em um ponto da história em que esse ciclo pode finalmente quebrar. E acho que pode quebrar para um ou outro lado. Isso vai acontecer na próxima década ou duas, e caberá a nós decidir de que maneira isso vai acontecer. E eu acho que o ciclo quebra, e qualquer um. Ele quebra para onde, através de CBDCs e sistema de pontuação de crédito social, como eles têm na China, através de doutrinação, através de escolas e mídias sociais. Eles podem nos doutrinar, nos censurar, podem nos trancar, nos manter isolados e, potencialmente, impedir que qualquer revolução volte a acontecer. A outra opção é entender que a fonte de todo o seu poder vem da capacidade de imprimir dinheiro. A impressora de dinheiro é o poder deles. E se derrotarmos a impressora de dinheiro, eles não terão mais capacidade de imprimir quantias infinitas de dinheiro. Então todo o sistema desmorona. E o Bitcoin é aquela ferramenta que nos permite vencer a impressora de dinheiro, derrotar o sistema deles. E se passarmos por um sistema monetário que ninguém pode controlar, esse sistema nunca mais se acumula. Derrotamos a impressora de dinheiro, eles nunca mais fazem a impressora de dinheiro funcionar, e temos uma vida sem ciclos de revolução, de liberdade para a humanidade e a partir daí. Precisamos fazer uma escolha. Eu sempre me inclino para a esperança e o bem em todos nós. Não devemos roubar, não devemos guerrear. Devemos ter uma forma de dinheiro em que possamos confiar, para que possamos construir um mundo de prosperidade e abundância, para que as gerações futuras vivam juntas em paz e harmonia. O Bitcoin incorpora essa esperança, pureza e verdade. Compre a verdade e não a venda. Provérbios 23:23. Se você quiser saber mais sobre Bitcoin, visite godblessbitcoin.com.